pode sentir a presença do Senhor aí? Amém? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Cumprimenta o irmão que está do seu lado, do lado direito, do lado esquerdo. Não esquece o irmão do lado de trás. Às vezes a gente esquece ele, não deixa ele esquecido não. Diz que bom que você veio, que bom que você está no melhor lugar e pode sentir a presença do Senhor. Isso, toma o seu lugar. Glória a Deus, esse é o nosso momento, né, de comunicação. E para começar essa comunicação, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que nos visita pela primeira vez. Se você é visitante nessa casa pela primeira vez, eu vou pedir para você, vai aparecer um QR Code aqui, e você aponte seu celular. Tem 2 perguntas para você responder, porque nós queremos te dar um presente lá no nosso balcão de conexão. Mas também eu vou pedir para você, sem constrangimento, não vou te chamar aqui na frente, é só para isso que nós queremos te desejar boas-vindas. Se desse lado tem alguém que veio pela primeira vez, levante a sua mão. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Deus abençoe, sejam bem-vindos aqui. Tem alguém? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Se você puder ficar com a sua mão levantada, se você não apontou seu celular, você vai ganhar um QR Code para você pegar um presente lá na nossa bookstore. Sejam bem-vindos. Aqui tem alguém? Deus abençoe aqui, ó, Deus seja bem-vindo. Aqui é a casa de vocês. E aqui? Aqui, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Para lá, vamos ver? Tem alguém lá? Lá, Deus abençoe, seja muito bem-vindo à casa de vocês. Gente, sinta-se à vontade. É uma alegria recebê-los aqui. Estamos aqui para servir ao Senhor e servir a você também. O que você precisar, você pode estar procurando o nosso pessoal ali do staff, o pessoal da camiseta preta ali. Ele vai estar te orientando naquilo que você precisa. E eu também quero passar a comunicação da nossa semana, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E nessa semana, né, você já sabe, na semana passada nós anunciamos, estamos anunciando novamente, já abriram as inscrições de alguns cursos, que é para as mulheres, o Mulher Única, o Homem ao Máximo para os homens, e né, casais ali, comunicação, sexo e dinheiro. Já está disponível lá no nosso aplicativo, então está aqui atrás, aponte a sua câmera do celular, você pode estar fazendo sua inscrição e estar participando. Esses cursos são importantes porque eles nos levam a ter um crescimento. Nós, né, você sempre ouve nós falarmos, nós somos uma igreja em crescimento, onde nós temos um trilho, porque nós entendemos que nós temos que crescer no Senhor cada vez mais. Isso faz parte para a nossa vida, isso nos ajuda e nos impulsiona para, né, uma nova etapa. Nós também teremos aqui, gente, agora no mês de abril, no dia 11 de abril, às 14 horas, vai acontecer aqui no nosso templo novo, uma palestra sobre crianças e adolescentes, o excesso de informações. É o nome da palestra, a era mais difícil de ser pai e mãe. Então vai ser com um psiquiatra ali, o Dr. Luiz Fernando Medeiros. Ele é bem famoso aqui na nossa região. Nós teremos essa palestra. Então você, pai, mãe e adolescente, você que está interessado, você que trabalha com criança, você que também serve no Kids, você está convidado a estar nessa palestra. Vai ser algo muito interessante, muito onde nós teremos muito aprendizado. A gente já teve outras palestras antes com esse psiquiatra, o Dr. Luiz Fernando, e foi muito bom aqui, né? Despertou muitas coisas para nós, e eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Nós também teremos, gente, você que, né, está no nosso trilho de ensino, nosso trilho de crescimento, né? Nós temos um trilho aqui onde faz com que nós crescemos, como eu já falei. Mas nós teremos no próximo mês de abril, 17 e 18, o nosso encontro inspiração. Nós temos o nosso, né, encontro imersão, e agora é o inspiração, é o segundo encontro. Então você que fez lá o ensinamento, lá o estudo do fundamento, você já passou pela classe identidade ou antiga, nova criatura, você pode você está habilitado já a participar do Inspiração. Então vai acontecer no dia 17 e 18, aqui também no nosso templo. Então entra, amanhã já está lá disponível no aplicativo, entra e faz a tua inscrição. E como você está vendo aqui, nós temos algumas coisas, né? Não sei se você passou lá na nossa book, lá chegaram os materiais novos e tudo que acontece lá na nossa book, na nossa cafeteria, né? Para o nosso projeto Faça Acontecer, a fase 2, que nós ainda temos um lugar ali para né, ampliar para a nossa igreja. Então já chegaram novos aqui, ó. Nós temos uma agenda, gente, ficou tão bonita essa agenda, e tem outras coisas lá. E
a nossa garrafinha também está lá. As camisetas e tanto, tem muita novidade lá. E hoje, exclusivamente hoje, se você levar, você comprar a sua garrafinha, ou sua agenda, ou sua Bíblia, porque chegaram Bíblias, você pode estar gravando o seu nome. Então, exclusivamente hoje, então quando acabar o culto, você sai rapidinho lá, para você poder estar adquirindo e poder estar gravando o teu nome. Também lá na Book hoje, na Book não, daí na cafeteria, hoje nós temos a venda do pastel, você também pode sair rapidinho hoje, fazer aquela comunhão com seu irmão, né? Não vai para casa, não precisa fazer janta, né, para as mulheres, nada disso. E você já faz ali a comunhão e já faz um lanche ali na nossa cafeteria. E para encerrar, nós temos um último aviso que vai passar aqui no telão, acompanhe conosco. Em tempos de dificuldade, muitas vezes o homem se perde em si mesmo, esquece quem é, esquece no que acredita, esquece o propósito que o sustenta. Mas existe algo que não pode ser evitado: o deserto. O deserto não é escolha, é processo. E nele a dor não pede permissão. Ela vem, ela confronta, ela expõe. Mas é no deserto que o homem é revelado. Porque nem toda dor pode ser evitada, mas toda dor pode ser ressignificada. E é nesse momento que você precisa lembrar: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A dor existe, mas nós precisamos ser fortes, como Sansão, um homem levantado por Deus, com força sobrenatural. Ou Davi, que mesmo jovem não temeu o gigante, rejeitou a armadura e venceu pela fé. Como José do Egito, que mesmo traído, mesmo injustiçado, permaneceu firme e foi elevado por Deus. E até Jesus Cristo, que no deserto enfrentou a fome, a tentação, o confronto e venceu. Todos esses relatos provam que os desafios são necessários antes do cumprimento da promessa. E você tem um papel fundamental. Chegou a hora. Levante-se. Você foi chamado para mais. Virtus, vem fazer parte desse movimento. Virtus, fé, força, honra. Não. Esse lado aqui tá cheio de homem. Tem homem aqui ou ficaram em casa hoje? Apareceu, gente. Então espero vocês quinta-feira. Quinta-feira nós começamos o nosso currículo aí do Virtus. Nós vamos começar uma série de mensagens também específica para homens. Vamos pegar alguns personagens da Bíblia. Esse ano tem acampamento, tem um monte de coisa. Então não fique de fora, né? Tem muita coisa acontecendo. Esposa, você tá aí, teu marido tá aí, você já sabe onde ele vai estar quinta-feira, em uma boa companhia aqui conosco, né? Você pode marcar alguma coisa diferente. Nós vamos cuidar bem dele aqui. Ele vai voltar para casa cheio de amor para dar, né? É claro que ele não vai ficar batendo continência para você, porque não é isso que a gente ensina aqui. Porém, a ideia é que ele vai voltar assim um homem como Jesus, a liderança como Jesus, querendo entregar a vida pela sua família, cumprir o seu papel dentro de casa, né? E assim, aos pouquinhos a gente vai corrigindo, e a ideia é que o Virtus se torne um movimento de formação de homens, não um encontro de homens para a gente ir comer, ou passear de carro, coisa assim, mas um encontro de formação de homens. É virtude, intencionalidade, relacionamento, trabalho, unidade e santidade. São 6 princípios que nós vamos trabalhar dentro desse ano e nos próximos, para fazer isso aqui virar de fato um movimento de formação, não apenas de despertamento. Você vai vir aí, homem? Ei, glória a Deus, pelo menos vocês vão estar comigo aí. Meu amado, hoje a gente começa uma série de mensagens chamada Enraizados. Semana passada o pastor Tiago Ferro trouxe uma palavra para nós aqui, tendo Jesus como eixo em Colossenses. Se você perdeu, eu recomendo altamente você assistir lá no YouTube, no nosso canal, porque tem a ver com aquilo que nós vamos entrar hoje. Para eu começar a falar sobre qual a importância disso tudo, eu estava procurando alguns fatos na internet que me trouxessem
a ideia, ou pelo menos que me ampliassem a ideia da importância de você ser enraizado. E uma das coisas que eu descobri foi que em 1990 o Reino Unido passou por uma das piores tempestades de todos os tempos. Eles sempre, volta e meia, enfrentam alguma tempestade. Mas em 1990, os ventos de 150 km por hora derrubaram milhões e milhões de árvores. Se tu entrar na internet e pesquisar lá, você vai ver muitas e muitas fotos. É um cenário assim, ó, devastador. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a quantidade de árvores que foi derrubada, mas algumas cenas você enxerga algumas árvores maravilhosas, algumas árvores bonitas caindo inteiras, algumas árvores que aparentemente são fortes, mas quando você vê na foto, a raiz dela é pequena. Como é que você tem o entendimento de que uma árvore é forte? Não é só olhando para os galhos dela, não é só olhando para a aparência externa dela, é olhando para a profundidade da raiz. E a igreja é mais ou menos isso. Quando às vezes a gente olha por fora, a gente olha as coisas, a gente olha os galhos, a gente olha as folhas, a gente olha de repente até o movimento ou a quantidade que aquela árvore ocupa em determinado lugar, mas não necessariamente ela tem raízes profundas. E quando é que você vai descobrir isso de verdade? Quando o vento da cultura soprar. Quando o vento da cultura soprar, você vai ver alguns líderes que estipularam a liderança ou firmaram uma liderança centrada em si, quando eles caem, cai todo o processo, rui todo o processo. Quando aquele vento sopra, aquela igreja que às vezes começou até tão determinada, centrada na palavra, ela começa agora a andar conforme a cultura, porque as raízes não são profundas. E essa é a importância de nós fazermos essa série. Em 2021 eu estabeleci algumas coisas para nós crescermos como igreja, um alvo de uma igreja saudável, muitas coisas, e eu quero trazer de volta esses pontos, principalmente para você que é novo. É baseado nesses 5 pontos, que quando a gente pensa em construir uma igreja centrada no Senhor Jesus, como a gente viu na semana passada, nós nos baseamos nisso, e os pontos são: amor pela palavra, que é isso que eu vou discorrer hoje aqui. Segundo, oração comunitária. Terceiro, discipulado, mas como uma cultura, não só como um programa. Um evangelismo como estilo de vida. E você vai se impressionar talvez nessa palavra aqui, eu quebrar alguns paradigmas do que você acha que é um evangelista. E a adoração como expressão da igreja. Essas 5 coisas, se nós focarmos, é isso que nós temos feito nos últimos 5 anos, nós entendemos que a igreja ela vai se tornar saudável em cada uma delas. E hoje nós vamos começar pela raiz mais fundamental. E eu quero abrir com você, talvez, um dos textos que você já conhece muito bem, quando você começar a ler, talvez você até termine. Abre comigo então lá, no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, no verso 12, e nós vamos ler o 13 aqui também. Diz assim, ó: pois a palavra de Deus é viva, é eficaz. Guarde bem esse texto aqui, que eu vou abrir vários outros, mas é baseado nisso aqui. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem nós havemos de prestar conta. Meu primeiro ponto aqui, para nós entendermos o que é sermos uma igreja enraizada e como nós vamos desenvolver isso, é que a Bíblia tem que ser a nossa bússola. O que é uma bússola? A bússola é um lugar que te aponta um norte. A bússola, ela não aponta para o leste, ela não aponta para o oeste, ela aponta para o norte. Baseado naquilo que ela aponta, aí você define aonde está o norte, aonde está as outras demais direções. Ela aponta para um lugar só, sabe? Quando você tem esse norte desviado, por qualquer razão que seja, o mínimo que seja, a tua definição das demais direções, ela vai estar completamente errada. Quando você não tem a Bíblia como uma bússola, algo que te aponta a direção, a tua definição de felicidade, ela pode estar apontando para um lugar errado. Quando você não tem aquilo que é um absoluto, que define o que é certo, para você agora o certo é relativo, para outras pessoas o errado em algum momento vai ser relativo. Quando a gente perde o norte, quando a gente perde a Bíblia como a nossa bússola, todas as demais coisas que a gente tenta fazer na vida, ela tem uma grande chance de nós estarmos caminhando para um lugar que não é onde Deus nos colocou. Você vai definir qual é o teu propósito de vida, se não for baseado por ela, você vai definir um propósito que é em vão, você vai trabalhar a tua vida inteira, e vai chegar no final dela e ver que não era bem isso que você queria, mas agora é tarde demais, não tem mais tempo. De repente você vai definir a tua vida em determinado momento, é isso que eu tenho que fazer. Se não for direcionado exclusivamente pela palavra de Deus, querido, os
os anos vão passar e de repente você vai perder de ver os teus filhos crescerem, porque você gastou tempo demais em algumas outras coisas. Você está perdendo de repente o teu casamento hoje, porque você colocou a direção que a tua vida deve seguir como prioridade, baseado no que você acha ou no que você sente, não no que a palavra de Deus diz. Por isso que não adianta nada nós compreendermos ela inteira, lermos ela quantas e quantas vezes nós quisermos, fazemos até um curso de teologia, hoje está tão fácil, tão acessível, não adianta nada se nós não praticarmos. Ela mesma vai dizer para nós, em Tiago assim, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, olha, é atentamente a lei perfeita que traz liberdade, percebe que ela não te prende, ela traz liberdade, e ele persevera nessa prática. A perseverança significa receber resistência e continuar, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Aí vem o que todo mundo quer ouvir: será feliz naquilo que ele quer fazer. Você entende qual é a definição de felicidade da Bíblia? Ela está te definindo agora o que é felicidade. Olha, você precisa ouvir, mas não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir atentamente. E uma vez que você ouvir, você tem que começar a inserir isso dentro do teu dia a dia, de verdade, mesmo que você não sinta vontade de fazer aquelas coisas. E aí você vai ter resistência, muita vontade de desistir e caminhar para outro lado. Mas ele diz assim, persevera na prática dessa lei, não esquecendo aquilo que ouviu e praticando. Aí ele fala assim, aí você vai ser feliz. Você percebe que a Bíblia nos dá uma definição clara a respeito disso. Sabe, ela não foi feita para nos informar. Olha, aconteceu isso e aquilo, aquele dia, aquela hora. Quando eu criei o mundo foi isso que eu fiz, e é mais ou menos isso que eu quero que você viva. A Bíblia foi feita, meu amado, para nos transformar. Deus escreveu um livro. Qual autor você admira? Qual pessoa você admira? Qual empresário você admira? Qual influencer você admira? Se ele escrevesse um livro falando assim, eu vou contar todos os segredos da minha vida, ou todas as lições que eu aprendi na minha vida. Uma pessoa que você admira, você não ia lá comprar esse livro, ler esse livro, grifar esse livro, estudar esse livro? Meu amado, Deus escreveu um livro. Deus escolheu inspirar homens ao longo da história, de diferentes idades, mais de 40 autores diferentes, com mais de 1000 anos de diferença, às vezes entre um e outro. Ele escolheu homens para nos dar algo precioso, não foi para nos informar de algumas coisas. Por que acontecem tantas coisas assim? Tem algumas passagens do salmista que me intrigam, e quando eu começo a ler, tem coisa aqui que eu não descobri ainda. Eu olho aqui, Salmo 119, verso 97. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Você tem esse sentimento? Senhor, como eu amo a tua lei. Eu gosto de meditar ela todo dia. O que é meditar? Você viu algo de manhã, e aí você passa amanhã, lembra de alguma coisa, vai fazer as outras coisas que você tem que fazer. Chega de meio-dia, quando você para um pouquinho para almoçar, você relembra, você medita aquilo que você viu de manhã, e depois de tarde você sai na correria, mas quando tem um tempinho você relembra de noite. Depois, quando você vai deitar à noite antes de dormir, você lembra. Isso é meditar. Ele está falando assim, olha que sentimento ele tem: como eu amo a tua lei, nela eu medito de noite. O que ele descobriu? Eu quero descobrir o que ele descobriu. O primeiro salmo, você conhece ele, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, olha, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer, qual é o prazer desse homem? O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Você quer ser um homem bem-aventurado? Você quer ser uma mulher bem-aventurada? Meu prazer tem que estar aqui, querido. Enquanto eu não consigo ter prazer nisso, eu não entendi o que ele está querendo me dizer. Tem coisas aqui que estão talvez ocultas, e não porque Deus simplesmente decidiu ocultar algumas coisas. Tem algumas coisas que carecem da minha atenção nesse processo. Sabe, porque crescimento sem raiz é só uma aparência. Muitas pessoas, elas vivem espiritualmente fracos porque elas se alimentam mais das notícias, mais das opiniões dos outros, mais dos vídeos da internet, do que da própria escritura. E aí depois, eu queria crescer, mas quando a palavra volta ao centro, meu amado, quando a palavra volta para o centro, a nossa vida começa a tomar o mesmo rumo e dirigir nossos passos. E sabe a segunda coisa, porque é tão importante nós amarmos a palavra, como nós estamos vendo nesses trechos aí? Porque o maligno é vencido pela palavra de Deus. Você lembra quando Jesus é tentado? Logo depois de ele ser batizado, o Espírito Santo o inspira a ir ao deserto, e lá ele fica 40 dias, então é natural que ele estava com fome, e a primeira tentação do inimigo é justamente na área que você está mais precisando. E a tentação aqui não é sobre a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não está com dúvida
nenhuma, a respeito do que ele é. Por que ele faz essa pergunta? Para ver como ele vai exercer o poder que é dado para ele. Será que ele vai resolver os seus problemas baseado no imediatismo da sua vida? Será que ele está com fome, ele transforma tudo em pedra? Ele está sofrendo, ele vai descer da cruz? Ele está querendo fazer alguma coisa, ele vai simplesmente se teletransportar? Ou ele vai manipular as pessoas? Como ele vai exercer o poder que é dado para ele? E qual é a resposta de Jesus? Não é algo tirado da sua própria cabeça. Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Você sabe onde está escrito isso? Está escrito isso. Segunda tentação, ele vem lá para Jesus, né? Não vamos entrar no conceito se é fisicamente ou só uma visão. Ele leva ao pináculo do templo, a um alto lugar, e aí ele usa a Escritura. E agora Satanás usa a Escritura, como ainda hoje faz. Em muitos lugares, a Escritura está sendo falada, não necessariamente está sendo pregada. A Escritura está sendo usada, às vezes, para manipular as pessoas, ou para iludir as pessoas, ou para suprir o interesse da própria estrutura, ou de um sistema em qualquer lugar. Querido, o inimigo faz isso já há muito tempo, e ele fez isso com Jesus. Olha, está escrito, se tu te jogar daqui, ele dará a ordem aos seus anjos ao seu respeito, para você não cair. Qual é a resposta de Jesus? Não tentará o Senhor, seu Deus. Você sabia que isso aí também está escrito? Ele não tirou da sua própria cabeça? E por fim, né, Satanás vem lá querer oferecer os reinos do mundo para Jesus, se prostrar te adorares, e aí Jesus rebate ele de novo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele se prostrarás, daí Ele repreende o maligno. Você sabe que essas 3 frases que Jesus repete para Jesus, as 3 frases que Jesus repete para o inimigo, elas são 3 textos de Deuteronômio, 3 textos de um livro que serviu para que a nação de Israel, no tempo do deserto, no tempo da dificuldade, permanecesse nos caminhos do Senhor. Você sabe o que Jesus está falando? Esse é o meu segundo ponto. O maligno é vencido pela palavra. Jesus não está tirando uma ideia da cabeça dele. Jesus está repreendendo Satanás com a própria palavra. Está escrito. Daí ele começa a dizer, né? Também está escrito. Muitas situações na nossa vida são assim, meu amado. O inimigo vai até usar. Eu sou filho do rei, então eu tudo posso. E aí eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou comprar o carro dos meus sonhos, mesmo que eu não tenha dinheiro. E aí eu vou distorcer muitos versículos, né? Que você é filho do rei, principalmente Gênesis 1:26, que você nasceu nessa terra para reinar e tudo mais. E você vai distorcer no teu próprio interesse, como Satanás também o fez. Não é isso que Deus colocou. Sabe, se nós não tivermos essa palavra guardada no nosso coração, quando o inimigo chegar na nossa frente, ou em algum lugar, ou uma situação que nós estivermos enfrentando, nós não vamos saber o que dizer. Quando Jesus ele expressa aquilo, né, Satanás imediatamente ele tem que sair. Por quê? A palavra de Deus, ela nos renova, ela nos restaura, e ela nos mostra qual é a autoridade que nós temos. Quantos estão entendendo? Diz amém? Sabe, querido, a Bíblia é o teu alimento. A Bíblia é o alimento do cristão. Se a gente sair sem um combustível desse alimento aqui, o fogo da felicidade, ele é apagado antes, né, que você chegue no meio-dia, ele já é apagado. Por isso, você tem que se alimentar dela. É o meu terceiro ponto aqui. Por quê? Porque ela está viva. Nós lemos lá em Hebreus, né, abri o texto dizendo que ela é viva. Como assim? Tudo que é vivo produz um resultado ao redor dele. Ou mata o que está ao redor, ou gera vida o que está ao redor. Sabe, Lucas capítulo 8, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. Ele fala lá a parábola, o pessoal não entende. Mais tarde os discípulos perguntam para ele: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele fala assim, a semente é a palavra de Deus. E aí ele vai falar, dependendo do lugar que essa semente cai, ela vai produzir alguma coisa. O que é uma semente, querido? A semente é algo que tem um potencial para criar. Eu trouxe uma goiaba aqui, não é porque eu estou com fome. A ideia é que você olhe para isso e você que já comeu goiaba, você foi que nem eu, como interior, pegou isso aqui direto do pé muitas vezes, algumas estavam bichadas, enfim, tem tantas experiências que eu posso contar outro dia a respeito de goiaba. Mas se você abrir essa goiaba, você sabe que tem muitas sementes aqui dentro, muitas sementes. E você sabe um pé de goiaba quanto ele vai produzir. Mas eu me dei o trabalho hoje de manhã, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Está aqui, Você nem vai enxergar, mas é essa a ideia mesmo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma semente de goiaba. Está aqui, eu pus num papelzinho branco. O dia que a gente tiver uma câmera close, vai estar lá para você. Aqui dentro dessa sementinha tem um código. Tem um código colocado pelo Criador, que se for colocada no devido solo, ela vai produzir muito, muito fruto. Ela vai produzir uma árvore gigantesca. Mas está tudo aqui, nesse pequeno código aqui. E Jesus está falando que a palavra de Deus é como uma semente.
você não pode menosprezar o tamanho da palavra de Deus. A palavra de Deus, se ela encontrar um solo fértil no teu coração, que é essa a ideia da parábola, você não sabe, você não faz ideia do quanto pode ser produzido na tua vida. Você não faz ideia, meu amado, porque às vezes a gente olha só para nós. Quando Deus olha para nós, Deus olha uma geração. Você não faz ideia de quão longe aquilo que você está ouvindo hoje, aquilo que teu coração estiver aberto, vai gerar de mudança na tua família. Quando Deus chama Abraão, ele é simplesmente um velhinho que não tem filhos, e ele fala para ele assim, ó: o meu propósito para você é ser pai de nações. Você percebe que Abraão sim vai ser abençoado, Abraão vai prosperar, Abraão vai fazer muitas coisas. Mas a ideia com Deus, com Abraão, não era só olhar para Abraão, ei, eu estou vendo gerações depois de você. Querido, quando Deus olha para você, Ele não olha só para a tua vida individual, Ele olha para os filhos que você ainda não teve, Ele olha para as pessoas que você ainda não encontrou, Ele olha para a tua família daqui a 4 gerações, que começou uma mudança, uma nova história, a partir daquilo que você ouve hoje, porque Deus começa geralmente sempre pequeno, mas não insignificante, mas sempre profundo, está lá, está embutido, tem algo colocado dentro de você, querido, e tudo isso aqui, tem muitas sementes preciosas. Quantas sementes que podem transformar teu casamento que estão aqui? Quantas sementes que podem de fato transformar a tua vida? Quantas sementes que vão despertar o teu coração para aquilo que Deus de fato quer? Sabe, um momento quando Jesus ele multiplica os pães, estava cheio de gente, tinha uma multidão, e eles estavam lá, nossa, que algo sobrenatural, que milagre extraordinário que a gente acabou de ver. Eles estão felizes, eles querem mais desses milagres. E aí Jesus vem com um discurso duro. Jesus começa a falar sobre cruz, Jesus começa a falar sobre negar a si mesmo, e aí a palavra diz que muitos o abandonaram, e aí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: vocês também não vão partir com eles? E aí onde vem aquela frase de Pedro, né? Pedro ele está num processo ainda de conversão, mas ele, às vezes, né, ele é tomado, ele diz assim: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Querido, você já parou para pensar? Mateus é um cara extremamente bem sucedido, ele é um publicano, está entrando dinheiro, ele tem um sistema do governo diante dele, e quando ele tem um encontro com Jesus, com a palavra, ele larga aquilo imediatamente. Pedro, Tiago e João acabaram de fazer o maior negócio da sua vida, eles investiram um monte, não estava dando certo, e eles fazem o maior negócio da sua vida, eles não tinham nem capacidade de juntar a quantidade de peixe que eles pegaram naquele dia, era o melhor dos negócios, e a palavra diz que imediatamente eles abandonam as suas redes e vão. Jesus nunca pediu nada para Zaqueu, só que prepara uma jantinha para nós lá hoje, e no meio da janta, ele se levanta, automaticamente ele fala assim: Senhor, vou vender metade das minhas coisas, vou doar isso, eu vou restituir alguém que eu roubei. Querido, essa é a semente do Evangelho, essa é a evidência de fato, de que você experimentou algo real, sabe? E ela vai, é o meu quarto ponto, que ela vai revelar os motivos do meu coração. Querido, um dos conhecimentos mais difíceis de você adquirir é o autoconhecimento. Porque você nunca vai ter o autoconhecimento baseado só na filosofia aí de fora, só nas coisas aí de fora, nas técnicas aí de fora. Por quê? Você lembra o que nós lemos? Ela é uma espada de 2 gumes, afiada a ponto de dividir algumas coisas, e essa analogia que ele usa não é à toa. Nós estamos falando de um pessoal que está debaixo do Império Romano, e a espada romana, ela conquistou o mundo. Então quando eles falam assim, olha, sabe aquela espada que conquistou o mundo, que quando você balança para qualquer lado, ela corta, ela machuca, ela ganhou muitas nações? Pois bem, deixa eu falar um negócio para você, a espada, a palavra, ela é mais afiada do que essa espada que conquistou o mundo. Por quê? Porque ela consegue dividir. E aí ele usa a expressão que ele conhece mais profunda. Sabe, se você pegar nas tuas costas agora aqui, tem um ossinho chamado processo espinhoso, e é duro, e atrás dele ainda tem a parte redonda da vértebra, mas lá dentro, bem escondido, bem protegido, tem algo muito sensível, que é a tua medula, que é onde passam as informações, que qualquer coisa que for lesionada, há uma paralisia imediata. Ele fala assim, olha a espada, a palavra do Senhor, ela entra na nossa vida, e ela distingue todos os nossos pensamentos. Você acha que você se conhece? Você acha que você é bem resolvido? Pois bem, a única coisa que pode de fato confrontar o teu ego está aqui, ó. A única coisa que de fato pode dizer quem você é está aqui, ó. E às vezes a gente não quer se submeter, a gente não quer ouvir, sabe? Muitas pessoas têm grandes experiências emocionais que elas definem que foram uma grande experiência espiritual.
Ela chega em um lugar, e hoje se usa muito essas ferramentas aí. Vou deixar vocês lá fora, para vocês ficarem esperando e criar uma expectativa de que aqui dentro as coisas são, nossa, misteriosas e grandiosas, e tem outros negócios diferentes aí. E quando você entrar aqui, tem uma atmosfera, tem uma luz bem certinha, tem uns vídeos bem legal para você ver, e aí vem uma música, né, que te leva a um lugar, e no final, antes de você ir embora, nós vamos botar uma outra musiquinha mais tranquila, eu vou dizer umas palavras só de alegria, isso e aquilo, e você vai para casa, meu Deus, como eu senti a presença de Deus. Querido, isso são ferramentas. Quando uma ferramenta é usada para aquilo que ela se define, não tem problema nenhum você usar uma ferramenta. Agora, quando você usa ela para manipular um sentimento, aí nós temos um grande problema. Nós temos tudo isso aqui hoje. Nós temos um hall de entrada, nós temos luz, nós temos telão, nós temos todas essas coisas, mas elas nunca podem deixar de ser ferramenta. O dia que elas forem o motivo de você estar aqui, alguma coisa errada você está fazendo e nós estamos talvez te ensinando errado. Porque a ideia aqui qual é? Que nós viemos a conhecer o Senhor de uma maneira profunda. E nós só vamos conhecer o Senhor de uma maneira profunda se em algum momento da nossa caminhada com Deus tiver um confronto com aquilo que nós estamos fazendo de errado. Senão nós não estamos conhecendo o Senhor coisa nenhuma. Eu não posso dizer que o que eu experimentei é espiritual, se quando eu saio dali para fora eu continuo a mesma coisa. O meu comportamento continua igual. Eu não tive uma experiência espiritual, mas sim emocional. Não adianta vir cair no espírito, não adianta vir pular e fazer o reteté e tudo mais, e lá fora continuar igual, continua a fofoca, continua a mentira, continua passando os outros para trás, continua o mesmo sistema. Foi uma experiência emocional que teve. E isso acontece em muitos lugares, continua acontecendo ao nosso redor. Por isso que é necessário que a palavra de Deus, querido, é só ela que vai distinguir a intenção do meu coração. Deixa eu ler um pedaço desse salmo aqui para você, o 139. Tu me sondas, Senhor. Tu me conheces. Tu sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe percebes meus pensamentos, sabe muito bem. Quando eu trabalho, quando eu descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. E antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. É difícil saber os motivos pelos quais eu faço as coisas. Você sabe por que você faz todas as coisas? Tem hora assim que meu Deus, o que eu fui falar para minha mulher esse negócio agora? Mãe, agora tem que fazer o caminho de volta. Passou, falei, Jesus, eu não sei porque eu continuo fazendo algumas coisas ainda, né? Se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Sabe, e às vezes nós olhamos para a Bíblia como se fosse um retrato. O que é um retrato? Você bateu um aspecto dela, e aí você colocou lá para você observar. Não, eu já entendi, quando o senhor começou a ler aquele texto ali de Hebreus, eu já sei o que é. Você bateu um retrato só, um aspecto dela, e deixou ali para visualizar. Ela não é isso aí. Sabe o que é a Bíblia, querido? A Bíblia é uma janela para o céu. Um retrato, você olha e observa um aspecto, um momento da vida. Você pode bater alguns retratos da palavra de Deus e olhar esse momento e aprender, mas ela não foi isso, ela não é isso. Ela é a janela para o céu. O que é uma janela? Quando você abre, tem uma coisa, depois você fecha e sai para outro lugar, depois você vai abrir lá, de repente hoje tem sol, olha quantas coisas Deus colocou para mim, para eu prosperar, eu sou filho do rei e tudo mais, vai dar tudo certo. De repente você fecha, depois você vai abrir outro dia, é chuva, tem uns negócios errados aí que você está fazendo, para de falar desse jeito aí, para de tratar os outros desse jeito aí. Aí você fecha a janela, querido, é uma janela para o céu. Como é que você vai descobrir as coisas que estão nela, querido? Olhando. Eu nunca fui para Paris, eu nunca vi a pintura, uma das pinturas mais famosas do mundo, a Mona Lisa, e de fato eu não acho quase nada dentro dessa pintura. Talvez você seja assim que nem eu. Mas por quê? Por que eles fizeram um museu grande? Por que eles colocaram tanta segurança? Por que esse quadro vale tanto? Tem alguma coisa ali nesse quadro que alguém viu que eu e você, talvez que achamos assim que não vale nada aquele negócio, não vimos. Sabe por que nós não achamos? Um dia talvez nós vamos lá para esse lugar aí. Nós vamos lá para o Louvre, a gente sente lá, ou fique lá olhando, e de repente, nós vamos ver coisas que nós não tínhamos visto na figura da internet. De repente nós olhamos os traços de uma maneira diferente. De repente a gente olha a textura da lona, sei lá o que foi pintado aquilo. Você olha a mistura das cores, e aí você olha os arredores daquilo, você vai prestar atenção na moldura, e quanto mais você olhar, mais você vai enxergar coisas que antes você não enxergava. Sabe, meu amado, a palavra de Deus é assim. Pastor, eu já li, não entendi nada. Você não olhou o suficiente. Olha, e olha de novo, e olha de novo, e olha de novo, e vai ser como essa pintura.
Sabe, vai ter um aspecto, talvez você viu só um retrato, é só um pedaço, mas quando você vai voltar para o mesmo texto, de repente você olha um detalhe que Deus deixou ali, que você já passou despercebido por algum momento. De repente você olha para essa palavra aqui, querido, e ela vai revelar o verdadeiro motivo do teu coração. E meu último ponto aqui: conhecer a palavra é obter a verdade sobre Deus. Sabe, a verdade sobre Deus é que a sua palavra tem o poder para transformar vidas. E se ela é poderosa para transformar vidas, deixa eu fechar de novo. Se ela é poderosa para transformar vidas, o maior desrespeito com ela não é rasgar, não é queimar. As pessoas fazem isso ao redor do mundo, não se estresse com isso. Sabe qual é o maior desrespeito com a palavra de Deus, querido? É passar uma vida sem ler ela. É passar uma vida sem se dedicar a entender o que Deus desejou te revelar através dela. É tratá-la simplesmente como um manual ou com algo de fuga. Quando eu não sei o que fazer, eu vou lá recorrer. Esse é o maior desrespeito pela palavra de Deus. Porque se eu for ignorante a respeito da palavra de Deus, eu sou ignorante a respeito do próprio Deus. O pior inteligente, deixa eu reformular. O pior tolo é aquele que se acha inteligente. Eu já sei, eu já vi. Não, eu preciso conhecer, eu preciso olhar até o ponto que eu esteja como esse salmista: como eu amo a tua lei, Senhor. Pai, ela tem que ser a minha vida. Deuteronômio 32 diz assim: guardem no coração todas as palavras que eu hoje declaro solenemente, para que ordenem aos seus filhos, que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Sabe, querido, eu que gostaria de ter essa fé que o senhor tem, pastor. Ela te mostra, se você olhar, você vai abrir em Romanos, e ela vai falar assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Eu queria ter fé. Ela te mostra todas as questões primordiais da vida, de fato estão aqui. Talvez você não vai achar todas as perguntinhas que você quer, mas todas aquelas que Deus desejou responder, que você precisa de fato, ela está respondendo. Quantos aqui querem experimentar o Espírito Santo? Levanta sua mão. Você quer experimentar o Espírito Santo? Quanto mais da palavra você conhece, quanto mais da palavra você ama, mais de Deus você experimenta, porque Ele se escolheu se revelar através de um livro. Se coloque de pé um instante, querido. A minha pergunta para você hoje é: você ouve a palavra ou vive? Nós queremos ser, nesse nosso primeiro ponto aqui que eu estou falando, essa série ela baseia a nossa igreja como um todo. Acabou a série, nós continuamos focando nesses 5 propósitos. Uma igreja que ama a palavra. Quando eu falo igreja, não é aquela placa que está lá fora, é o povo que vive aqui dentro. Como é que eu sei que uma igreja ama a palavra? Primeiro, ela lê. Segundo, ela medita. Terceiro, ela obedece. Repete aí comigo para você não esquecer. Diga assim: ler, meditar, obedecer. Diga mais uma vez. É simples, não tem regra de destravamento, desbloqueio de nada. É simples. Se você fizer isso com perseverança, olhar. É o único livro escrito que o autor está sempre do teu ladinho, pronto para te explicar. Eu não entendo, pergunta para ele. Se você observar tempo suficiente, com o devido cuidado, eu garanto para você que você vai descobrir coisas que você nunca sonhou ser possível ver. Porque Ele garante isso. Ele garante que Ele escondeu essas coisas dos sábios para revelar aos pequeninos. Você crê no Espírito Santo? Então você crê que Ele está contigo quando você está lá buscando alguma coisa. Você crê que Ele está lá do teu lado, do teu redor em todo o tempo. Deixa eu citar alguns exemplos aqui. John Newton, 1748, ele passa por uma grande tempestade. E ele pensa que vai morrer naquela tempestade. Sabe o que ele lembra? Ele começa a lembrar dos versículos que ele era um traficante de escravos. Então pensa num cara terrível. Ele lembra dos versículos que a mãe dele falava e lia para ele, fazia ele decorar quando ele era criança. E um dos versículos que ele lembra lá, Jeremias 33, a história diz: clama a mim e responder-te-ei, no momento mais propício. Sabe, querido, uma palavra plantada lá na infância, ela pode ressuscitar dentro de um homem quando ele está passando a tempestade. Não menospreze aquilo que você ensina aos teus filhos, o exemplo que você dá para os teus sobrinhos. Não menospreze, querido, porque essa palavra talvez ela vai frutificar lá na frente. Uma outra personagem chamada Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto nazista. Depois de sobreviver, perdeu toda a sua família nos campos de concentração.
ela um dia está pregando em um lugar falando sobre perdão. E no meio daquele lugar, no final, vem um soldado, um ex-soldado nazista, que era um dos responsáveis no campo de concentração onde ela perdeu a irmã. Estendeu a mão para ela, pedindo perdão. E ela fala que ela congelou na hora. Não tinha nada, veio tudo aquilo de novo. E aí de repente ela lembra de novo do versículo de Efésios: perdoai-vos uns aos outros. E ela conta que quase que uma corrente tomou conta dela e esticou automaticamente a mão dela para ela liberar o perdão. Sabe o que é isso, querido? Quando você lembra da palavra, ela não apenas te orienta, ela vai te dar capacidade para você fazer um negócio que você acha impossível de ser feito no momento oportuno. Outro personagem, Martinho Lutero, era um monge focando a sua vida na piedade, nas coisas que ele podia fazer, né? Abriu mão de um monte de coisas e está lá atormentado, tentando agradar a Deus com esforço, com penitência e com medo. Um dia ele é impactado pela palavra, um versículo de Romanos que diz assim: o justo viverá pela fé. Isso não mudou só a vida dele, isso mudou a história da igreja no mundo, isso mudou gerações. O que eu quero dizer para você? Que uma única verdade bíblica, querida, ela pode te libertar por uma vida inteira, e ainda assim tem impacto em uma geração que você nunca imaginou. Esse é o poder da palavra. E último exemplo, Nick Cruz, que os crentes dos anos 80, eles conhecem, né? A cruz e o punhal. Nick Cruz foi um líder de gangue de Nova York na década de 50, os Mau Maus. Deus levanta um pregador de uma cidade do interior de Pittsburgh, na Pensilvânia, e ele larga tudo e vai para Nova York, vai no meio daquelas gangues lá tentar pregar a palavra de Deus. Em um determinado momento o Nick fica tão bravo que agride ele fisicamente, rejeita a palavra e agride ele fisicamente. Mas ele conta depois que algumas coisas ficaram tão dentro dele, e um versículo ficou batendo tanto nele, versículo que quase todo mundo conhece aqui, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse cara entrega a vida dele para Jesus e se torna um dos maiores evangelistas urbanos da nossa história. Sabe, às vezes alguém vai rejeitar a tua palavra, às vezes você mesmo está dentro desse processo todo, querido, mas a palavra que você rejeita hoje pode ser justamente aquela que vai tirar a tua mente atribulada no pior momento da sua vida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, por isso nunca subestime uma semente plantada. Nós somos a verdade que liberta, nós somos um povo apaixonado por Deus e pela sua palavra, amém, querido? Ai, pastor, mas eu não me lembro de nada da Bíblia. Querido, uma palavra, se ela entrou aí, ela está guardada. Num determinado momento ela vai surgir, no momento certo, que vai ser, talvez é no dia da dor, você vai lembrar como foi com John Newton. Talvez vai ser num dia que você precisa tomar uma decisão difícil, como a Corrie ten Boom. Talvez vai ser num dia que você está tentando achar um propósito, não faz muito sentido, como foi com Martinho Lutero. Talvez, tantas coisas que nós aprendemos, querido, mas não é sobre ler a palavra, é sobre ter ela guardada dentro do meu coração. E eu quero orar contigo aqui hoje. Nós não vamos terminar cantando uma canção hoje, nós vamos terminar cada semana aqui com uma prática como igreja. Nós temos que praticar de uma maneira diferente. A gente vai ter, para cada segmento desse, nós vamos ter uma prática diferente. Mas eu quero orar contigo antes de eu dizer qual prática nós vamos fazer. Eu não sei qual é o teu relacionamento com esse livro aqui. Se ele é só um livro, ele vai continuar sendo. Mas se você enxergar aqui a fonte, a janela, aonde você vai encontrar o Senhor, querido, todas as tuas angústias, elas talvez não vão ser resolvidas amanhã, mas a tua vida, o teu sentimento de realização, a tua identidade, para que você está aqui na terra fazendo, como é que você está gastando os teus dias. Cada dia que você dormir, você vai dormir tranquilo. Cada dia que você acordar, você vai acordar com uma empolgação. Senhor, Pai, o que Tu tens para mim? Quanto tempo o Senhor ainda tem para mim? Qual é a Tua missão para mim? Porque eu amo a Tua palavra, e ela me diz quem Tu és e quem eu sou. Feche os teus olhos aí, por favor. Pai, não é sobre nós, Pai.